Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a sua vida pessoal e sua vida profissional a partir da sua comunicação, da nossa comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? 37º episódio, eu tô gravando emendado. O episódio que você assistiu semana passada, eu tô com a mesma roupa e gravando de novo. Essa é a vida por trás dos bastidores. 37º episódio, recebendo Bárbara Fernandes. Pra quem me viu, eu estava na praia esses tempos aí. Bárbara e Hugo estavam comigo também. Por isso que ela tá morena assim, eu também. Não me... Não precisa não. Não, vamos fingir que é minha mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Oi, gente. Pra quem nos escuta, pra quem nos vê, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Maravilha. Aqui, ó. Você que tá assistindo, vendo, Açaí Casca. Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras. Vai lá, fala... Comunique 37, você vai receber desconto toda quarta-feira quando o episódio vai ao ar. Melhor açaí de Brasília disparado, pra mim o melhor açaí do Brasil. A gente teve umas experiências ruins com açaí lá na viagem. E aí eu volto querendo açaí casca, sempre. Vamos bater um papo sobre a comunicação e eu quero bater um papo sobre a comunicação nas redes sociais. Polêmico. E eu vou começar, e foi legal porque a gente estava viajando, eu falei, pô, Bá, vamos conversar sobre comunicação em rede social? Mas bora! Porque lá eu havia fazendo as postagens e gravando os vídeos. Corrida, vamos. Podcast, vamos. É isso. E aí eu falei, pô, vamos conversar porque eu sei que tem uma trajetória sua e até chegar num espaço em que não só você tem a formação, você é jornalista de formação, perfeito. Você tem o prazer e o gosto de estar nesse mundo, e o Hugo fala muito sobre isso, o quanto você tem a naturalidade de fazer esse trabalho. E hoje também a ideia de que você trabalha com isso. Então tem um espaço que permeia desde a tua existência, desde o teu trabalho, mas também, eventualmente, a tua formação. A formação usada ali no teu trabalho. Como é que você hoje lida com rede social? Quero entender no hoje. Como é que lida hoje pra gente fazer uma trajetória legal sobre o hoje, passado, presente e futuro? Boa. Hoje eu me divido um pouco entre a Bárbara vida privada e a Bárbara vida pública. A vida privada ela é bem pequena, porque quase tudo eu posto realmente. É o que você falou, é muito natural. Eu gosto de compartilhar minha vida. E aqui eu vou ser até, não egocêntrica, tá, gente? Mas é valorizando o que a gente tem de bom. Eu acho que minha vida é interessante. Eu faço várias coisas no dia. Eu dou conta de fazer várias funções ao mesmo tempo. Acho que tem um quê de vida moderna e de mulher nesse meio do caminho aí também. Então, acho que isso gera esse interesse. Então, eu compartilho desde o meu café da manhã, da minha rotina, até a minha vida profissional. Acho que talvez o que eu menos compartilho é a minha vida família, né? Eu não sou de Brasília, eu moro em Brasília tem 4 anos, então eu não estou sempre com a minha família. Então, quando eu estou, eu gosto de ter esses momentos reservados. O Hugo, meu namorado, aparece de vez em quando, mas também gosto de ter esses momentos só com ele. Então, eu preservo as pessoas à minha volta, mas no que diz respeito a mim, é bem aberto. Eu vi isso e vejo isso na prática, é natural, assim. Posta numa naturalidade, e aí a gente estava conversando sobre isso, o quanto que é desafiador para mim, por exemplo. Eu tenho que fazer um esforço, lembrar que eu preciso postar e tal. O Diogo começou a me seguir só na praia, tá, gente? Pra vocês terem uma noção. Isso é muito legal, porque o Hugo, você falou namorado, eu vou chamar de namorado. Namorido. O Hugo teve recentemente, você já se conhece mais de ano, o Hugo pegou e falou assim pra mim, você sabia que você não me segue na rede social, né? Eu falei, putz, porque eu tenho desafio com rede social. Quem me segue sabe disso, eu tô no desafio, quero postar mais e tal. E aí, eu vendo a naturalidade de postar, eu falei, que isso? E aí eu fui perguntando pra você foi me contando. E aí a gente vai lá pro passado. Isso parece que já, mesmo quando não tinha, aspas, rede social, pra mim rede social sempre existiu, seja na fofoca. Sim. Rede social, pra mim sempre foi rede social. Pode não ser o mecanismo, né, a ferramenta, mas tinha uma rede social ali que rodava. E aí lá atrás você falou que participou até de questão de capricho e etc. Sim, revista, né? Morreu também. Morreu. Eu sempre fui uma pessoa muito tagarela. Acho que comunicativa eu sou hoje, eu sempre fui tagarela. Eu lembro, assim, claramente eu tenho uma cena na minha cabeça que é eu chegando da escola na hora do almoço, sentando na mesa para almoçar com os meus pais e vomitando, assim, tudo que tinha acontecido na minha manhã. Um prazo, assim, de 4 horas. Eu já tinha criado 1000 histórias na minha cabeça e queria contar isso para os meus pais. E eu comecei a falar muito rápido. Queria contar, não queria perder tempo, muito impaciente. Meu pai respirou fundo, ele olhou assim pra mim e ele falou, Bárbara, fala devagar,
porque senão eu como na velocidade que você tá falando e chega 2 horas da tarde eu tô com azia. Porque eu sempre quis contar, eu sempre quis ouvir. É meu, sempre gostei. E aí, o que você menciona da Capricho, a falecida revista Capricho, hoje ela ainda existe online, né? Mas nos primórdios lá de 2010, 2012, era um auge, assim, adolescentes lerem a Capricho e você podia aparecer na revista de alguma forma. Tinha um grupo que chamava Galera Capricho, onde a revista selecionava 32 meninas do Brasil por meio de um concurso online. Eram os primórdios também da internet facilitada ali. Para escrever num blog dentro do site. Então a gente recebia livros para fazer resenha, produtos que a Capricho tinha parceria com uma marca de cosmético para fazer resenha. E ali eu comecei a escrever, interagir nesse meio. Eu falei, cara, acho que isso daqui é legal. Até então eu pensava que eu gostaria de cursar arquitetura. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso para uma área mais criativa. Fiquei entre jornalismo, publicidade, fui para o jornalismo. Então foi um divisor de águas muito legal, assim, que eu consegui experienciar um lado da comunicação que se eu não tivesse tido essa oportunidade da revista, talvez eu não conhecesse. Porque aí junta com essa parte da Capricho, você vem de um ambiente de atleta, teu pai é atleta, eu acho que tua mãe também tem uma pegada mais atleta, sim, mas teu pai é muito. E aí você começa na carreira profissional, você entra na confederação, e aí você começa a trabalhar com isso, só que chega em determinado momento, pum, sem trabalho. Sim. E aí é aí que tu cresce em rede social. É irônico, né? É. Sim. Na faculdade eu já sabia que eu queria trabalhar com esporte, né? Por isso que você falou, venho de casa, meu pai é triatleta, então meus esforços foram para isso. Quando eu saio da confederação, que foi meu primeiro emprego, por isso que eu vim a Brasília, eu vou para uma empresa de mercado financeiro, num salário melhor, experienciar outras coisas, ver outro mercado, e aí eu me descubro extremamente infeliz. Eu realmente gosto do esporte, eu gosto da correria, eu gosto de evento. E aí eu saio dessa empresa, mas sem algo concreto. Então eu passo 1 mês desempregada, naquele marasmo, assim, que você jura que sua vida é a pior vida do universo, que nada vai dar certo pra você, que você nunca vai arrumar outro emprego na vida. E aí eu começo a postar para entreter minha cabeça, para fazer alguma coisa ali enquanto eu aguardo resposta de processo seletivo. Começo a postar sobre desemprego, depois sobre esporte. E aí que vem o boom. Então é irônico porque talvez se eu não tivesse sofrido, digamos assim, né, naquele emprego, eu não tivesse passado por esses perrengues, eu não teria pedido demissão, eu não teria ficado ociosa e eu não teria começado a postar. Só fazendo um link para as pessoas, o que eu quero muito sugar, absorver, pegar da Bárbara aqui é como é que na comunicação na rede social o negócio vira, assim, o que acontece. E aí não só como acontece como teoria, porque a teoria você sabe, você aplica onde você trabalha hoje, que é na Corrida Perfeita. Sim. Que inclusive é do Andrei, um amigo de futebol e tudo, o Thiago, meu aluno e tal. Mas você aplica por um conhecimento técnico, mas também na tua vida prática, na tua vida pessoal. A tua comunicação, então, num período de sem emprego ou eventualmente não formalizado em algo, ele cresce por uma naturalidade. Sim. Eu acho que o grande ponto da comunicação na rede social é a identificação. As pessoas, elas precisam se identificar. E aí eu vou até trazer um exemplo que às vezes pode ser mais palpável, novela. Por que novela faz tanto sucesso no Brasil? Porque trata de temas do cotidiano, gera essa identificação com as pessoas assistem e se enxergam lá. Por isso que é um sucesso tão grande. Talvez se você leva para outro país onde a cultura é diferente, não vai fazer muito sentido. E na rede social isso é muito forte, porque as pessoas escolhem o que elas consomem, não é que nem na TV, tudo bem, você pode trocar de canal, hoje tem streaming, é muito diferente, mas você está ali rolando o feed infinitamente. Então, se você não gera essa conexão, essa identificação com as pessoas, você não vai criar esse laço e comunicar adequadamente. Uma primeira reflexão para as pessoas que estão em casa é eventualmente pensar na identificação que você gera por meio da sua comunicação na rede social. Totalmente. A identificação vai ser primordial, ponto de dores. Então, eu estava desempregada, eu comecei a postar sobre desemprego. Uma entrevista ruim, um profissional antiético, muitas pessoas se identificaram. É um tema extremamente presente, principalmente na vida do brasileiro, onde milhares de pessoas são desempregadas e desocupadas. Então, aquilo gerou identificação e uma pessoa comenta, compartilha, manda para outra. E aí eu fui desdobrando isso em outros vídeos e, enfim, migrei para o esporte, mas essa identificação é o que faz a pessoa se importar e querer te assistir, querer mais. E aí hoje você cresce... Aí vamos lá, tá fazendo a trajetória da Bárbara aqui, porque é isso, porque a sua trajetória vem
De uma questão familiar, de uma ideia familiar, de uma construção de carreira, mas ao mesmo tempo chega num momento em que você fala, opa, cadê? Sim. E aí você constrói de acordo com as suas naturalidades ali, que vem a rede social, com o esporte, mas também com questões do dia a dia que vem identificação, que era questão de, às vezes, de ocupação ali, formal. Aí você dá o boom de rede social. Sim. E aí como é que, porque eu ao mesmo tempo já discutei falando que teve um momento da tua vida que a rede social deu uma baixa. Como é que mantém esse boom? Porque não é só a identificação, não mantém mais. Não. Recorrência. A rede social é muito ingrata. Se você não posta, se você não aparece, as pessoas te esquecem. E é muito engraçado porque se você some por um período de tempo grande, vamos supor assim, sigo blogueiras que às vezes pararam de postar por 15 dias, um mês. Quando ela volta, as pessoas olham e lembram. Nossa, eu sigo ela, mas por que eu sigo ela? Ela nem posta mais. E aí, quando ela volta, a baixa de seguidores é muito maior do que se ela continuasse sumida, desaparecida. Porque a pessoa não lembraria, não saberia nem que tá seguindo. Exatamente. Então vem a identificação, depois vem a recorrência. Aquela ideia de, vou fazer, aí começa a fazer, postar pra caramba, e depois para. Não, você tem que ter uma constância. E claro, a constância junto com qualidade, né? Não dá pra você só postar volume e você ser quantitativo e não ser qualitativo. Você precisa unir essas duas coisas, pensar, ser estratégico, e aí já olhando com o viés da comunicação enquanto jornalista, ter pautas, preparar esses conteúdos, dependendo da rede também isso varia, a gente pode entrar nesse tema de como a comunicação muda em cada rede, mas estar preparado para comunicar de forma assertiva também faz parte de você continuar relevante na rede social. Tá, e como é que escolhe o que vai comunicar? É um bom ponto. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou colocar casos de alunos e tal. Boa. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma empresa de semijoias, eu tenho uma empresa de roupas. Como é que eu escolho o que eu vou comunicar e como eu vou comunicar? Boa. Porque você fez uma escolha. Sim. E que pra mim foi natural, porque o esporte... Isso, porque faz parte da tua vida. Exato. É isso que a gente construiu, né? Você chegou numa decisão de falar assim, vai ser natural eu postar sobre esporte, e isso vai engajar, e hoje, de alguma maneira, você também vem escolhendo um pouco do como e do que. Você está direcionando um pouco para mulheres e um pouco para uma parte de criar um grupo ali de mulheres, você tem um grupo de mulheres que você troca e tal. Sim. Mas vamos lá, como é que o pessoal escolhe o que e como vai postar? Eu acho que quando quando é uma pessoa física, né, quero ser criador de conteúdo, quero ser blogueiro, acho que ela tem que entender o nicho que ela sabe. Então não adianta eu, Bárbara, fã de esporte, que pratico, que me visto casualmente, eu não sou uma pessoa muito antenada na moda, querer falar de moda. Isso não vai dar certo. Eu vou ter que me esforçar muito, não vai ser natural. Eu vou ter que, se eu quiser falar bem sobre isso, eu vou ter que estudar muito mais além da média do que uma pessoa que já está nesse ambiente, que já sabe isso. Então, escolher um nicho que você saiba bem, que você viva aquilo, te traz mais autoridade. Você está vivendo aquilo na pele, você não está só falando. E acho que quando a gente olha para marcas, é entender a geração de valor como marca. O que você gera de diferente enquanto marca em relação às suas concorrentes, por exemplo. Se é uma loja de roupa, é uma loja de roupa especializada para pessoas plus size, especializada em esporte. E dentro desse seu nicho já, o que te diferencia. E focar nisso também na comunicação. Você acha que na rede social é mais fácil criar engajamento e aí eventualmente criar resultado, valor e etc. por um perfil de uma pessoa ou de uma marca? Depende da estratégia, acho que ambos. Hoje em dia as pessoas amam, a gente comentou aqui antes, a gente estava falando disso, todo mundo é fofoqueiro, gente. A gente adora saber da vida dos outros. Então, você ser uma pessoa pública tem esse apelo das pessoas serem naturalmente curiosas e quererem saber da sua vida. Enquanto marca, você vai ter que provocar isso, né? E é um ponto que, inclusive, hoje tem vingado marcas mostrarem os bastidores daquela marca. Então, como é que é a produção de uma roupa? A Red Bull faz muito isso, de mostrar como é que é o bastidor da produção de um conteúdo audiovisual. Então, é achar outros caminhos do que só postar a roupa propriamente dita para vender, por exemplo. Acho que esse é o ponto. Porque aí, dependendo, entra na naturalidade da pessoa comunicar aquilo que já faz parte do dia a dia dela. Sim. E não ter nenhum desafio de precisar pensar e formatar um perfil ou uma imagem, um personagem que não é real, né? Que não tá... E aí você trouxe até uma experiência interessante, porque a gente voltou de viagem sábado à noite e aí a Bá, muito doida, foi fazer uma corrida no domingo de manhã. É isso. E aí disse que foi fazer compra, naturalmente,
E aí encontrou um seguidor e o seguidor falou, que massa que você fez a prova e tal, tipo... E eu, oi, quem é você? Se você tá vendo, eu achei muito legal, mas eu fiquei um pouco assustada. E até um susto em relação ao ponto que você chegou, né? A capacidade de alcance que você chegou, não pela abordagem da pessoa, mas... Sim. Caraca! Tipo assim, as pessoas estão me vendo, né? Minha vida tá pública e tal. Muito. Então, vamos só voltar aqui. Então, chega num ponto em que a pessoa precisa escolher algo que seja natural para ela, algo que ela, de alguma maneira, já tenha a capacidade de tornar comum, não só dentro de um editorial, né? Porque às vezes vai ter um editorial ali, mas tá, e aí, no dia a dia? Porque só postar o editorial pelo que você falou, e que as pessoas são fofoqueiras, que as pessoas precisam de identificação, só o editorial... Por si só não se sustenta. Ele não sei se vai ter identificação, e eu falo por experiência própria. Porque, por exemplo, eu prefiro só o editorial. Sim. O editorial eu faço tranquilamente. O pessoal que cuida da minha rede, o Thiago, a Bia, eles falam, grava 200 vídeos. Posta o açaí que você tá tomando. Aí eu... Deixa eu tomar meu açaí tranquilo. Mas vai de perfil da pessoa também, né? Vai. Como eu falei, eu sempre fui assim, eu sempre gostei de comunicar. E eu até acho que eu demorei demais para entrar nessa área de criação de conteúdo com mais afinco, vamos dizer assim. Porque isso sempre foi meu. Então, tem pessoas que às vezes pode olhar a rede social e falar, eu queria ser creator. Mas você quer ser creator porque tá todo mundo sendo. E talvez ali você vê uma oportunidade até de fonte de renda. Hoje em dia, né? Sim, muita gente vive disso. Mas será que vai te fazer feliz? Sim. Será que isso faz sentido pra você? Às vezes você é uma pessoa mais introspectiva. Claro que a gente pode desenvolver isso, Sim. mas o quanto você tá disposto a gastar energia com isso, né? O ônus e o bônus. Sim, eu acordo, tem dia que eu acordo me filmando já. O Hugo, meu namorado, ele fala, meu Deus do céu, como é que você dá conta? Não me filma. Porque eu não ligo de aparecer 6 horas da manhã com a cara toda amassada, sem maquiagem. Só que aí vem o ônus e o bônus de tudo. Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho a intenção de fazer com que, por exemplo, meu conteúdo de comunicação, meu escritório alcance mais pessoas, eventualmente ter mais clientes, eventualmente atingir um público maior, o que eu preciso fazer? Tem algumas estratégias que eu preciso adotar. E uma das estratégias que eu preciso adotar, dependendo, e aí eu resistia muito a isso até outro tempo, é assim, cara, eu preciso postar o açaí que eu tô comendo, eu não preciso eventualmente dizer que eu tô na praia, eu não preciso... E aí, em determinado momento, eu escutei a seguinte frase. Primeiro, nisso que você está fazendo tem uma informação por trás. Você está na praia, por exemplo, mas tem um porquê de você estar na praia e você continuar trabalhando. Será que isso não traz informação para quem está te seguindo? Será que isso não é interessante, por exemplo, e aí eu recebi, eu nem te comentei isso contigo, eu recebi uma mensagem e falei assim, tô pensando em fazer isso há muito tempo e não tenho coragem. Você me motivou. Sim. O que é? Uma pessoa que pode trabalhar remoto, que ela tem a própria empresa, ela pode trabalhar remoto, mas ela nunca tinha tido coragem. E aí, quando eu comecei a postar, passei uma semana na praia e trabalhando, você viu que não é mentira. Gente, até 10 horas da noite, era assim, insuportável. E assim, só que ao mesmo tempo tinha um mergulho no mar no meio da tarde, tinha altinha no meio da tarde, isso aqui. Qualidade de vida. E aí teve gente que me mandou mensagem falando assim, tinha pensado em fazer isso e não achava que era possível. É possível, então. Eu falei, é possível. E é chocante você ver que as pessoas se espelham assim em você, não é? Isso. Sim. E aí vem a possibilidade de assim, então eu preciso ter um ônus, tudo na vida tem ônus e bônus. Então se eu quero atingir mais pessoas, se eu quero ter mais gente em mentoria, se eu quero ter mais clientes no escritório, uma possibilidade é o marketing. E esse marketing pode ser por essa via. Sim. Ou seja, eu preciso estabelecer uma comunicação em que tem ônus e bônus. Para eu poder eventualmente fazer com que a pessoa leia uma notícia jurídica, ou para que a pessoa veja uma postagem de conteúdo de comunicação, também precisa da identificação dela falar assim, mas como é que ele chegou nesse ponto de falar sobre comunicação? O que ele comeu? Onde ele estava? Ele faz esporte, ele não faz, ele dorme bem, ele não dorme, ele pratica yoga, não pratica, ele faz meditação, não faz meditação. Ou seja, vem a identificação, vem a recorrência, vem a escolha do conteúdo muito acertada e vem também aceitar o ônus. Com certeza. Tu tem um ônus, eu vi isso lá na pele. Tinha dia que despertava, a gente estava, sei lá, na praia, e aí eu trabalhando, o Hugo trabalhando, todo mundo trabalhando e tal, e aí vinha o alarme da Bá tocando. Aí a primeira vez eu perguntei, o que é, Bá? Aí a Bá, não, tem que postar. Aí eu, cacete. E não era meu, era da empresa isso, que eu trabalho. Isso, da empresa que trabalha, porque você estava trabalhando. Sim. Aí eu falei, caramba. Ou seja, e aí eu acabei de refletir sobre isso. Se você quer criar conteúdo, ganhar dinheiro, performance, resultado, você tem que tratar o seu Instagram igual uma empresa. Sim, com certeza. Tem que ter horário, tem que ter... Exato. Por exemplo, segunda-feira é um dia que no trabalho é um pouco mais tranquilo. Então eu adianto todas as demandas que eu tenho para
tentar ficar livre o mais cedo possível e tiro a partir das 4h da tarde para gravar meus vídeos pessoais. Que aí eu já tento deixar pronto pra semana toda. Porque senão eu tenho que parar todo dia, ir lá na frente da câmera. Não é rápido, um vídeo de 15 segundos, a gente não demora só 15 segundos pra gravar. A gente demora mais. Demora. E eu faço muitos vídeos falando, né? Eu não só posto minha rotina. Então, tem vídeos grandes de 2, 3, 8 minutos às vezes. Então, isso demanda tempo. Erra, faz de novo, edita, né? Eu brinco que eu sou a urgência, porque eu faço tudo. Eu sou a comunicadora, eu sou a cameraman, eu sou a editora, a produtora. Então, demanda um tempo que às vezes as pessoas não veem. Me perdi, porque comecei a falar disso. É porque o que a gente tá falando... os divertidamente aqui estão meio doidos. É porque eu falei assim, da necessidade de eventualmente participar do dia... Vai, pegou? Pode falar. Do ônus. Do ônus do bônus. Isso. Participar do dia a dia, mas tem ônus e tem bônus. Exato. E aí, o ônus, por exemplo, tem dia que eu não tenho saco de gravar. De terça e quinta eu pedalo, eu faço ciclismo, eu faço triatlon e aí eu vou pedalar. E aí o treino começa às 6 horas da manhã no parque da cidade. Pra eu acordar, eu comer, eu tirar a bicicleta, enfiar a bicicleta no carro, eu tenho que acordar às 4h45 da manhã. Vlogs são muito interessantes quando a gente acompanha o dia da pessoa, isso é um assunto, é um tipo de conteúdo que rende muito. Mas, cara, pra eu gravar um vlog, também não é só o primeiro take e depois eu edito. Então, se eu quero acordar cedo e fazer esse vlog, eu não tenho que acordar 4h45, eu tenho que acordar 4h15. Tem dia que eu preciso dormir, né? Hoje foi um dia desse, eu fui dormir tarde ontem, eu precisava dormir hoje, senão eu não ia conseguir treinar. E minha prioridade ainda é treinar, né? Eu não vivo da rede social, eu não ganho dinheiro com isso ainda. Então, eu precisava treinar pra performar, pra continuar postando conteúdo sobre isso, e aí eu escolhi não gravar. E aí é uma escolha também. E aí, às vezes, alguém vai ver e vai falar, ai, mas você não gravou seu dia inteiro hoje. Não, é escolhas também. Escolhas. E a gente estava falando das escolhas, inclusive, que às vezes a gente olha pessoas que já estão performando muito em rede social e pensa, aí virou até um termo pejorativo, né? Blogueirinha Sim. e tal, não sei o quê. Só que a gente estava comentando o ônus que essa pessoa tem de, eventualmente, postar sobre tudo. Só que é aquela... Eventualmente, ela passa 8 horas ligada no celular. Não tô falando 8 horas sequenciais, mas passa por 8 horas ligadas no celular. Quantas horas você passa trabalhando? 8 horas. Então, é um trabalho. Sim. Então, eu trago muito, apesar de não ser fã, mas saber a importância, eu trago muito isso para as pessoas. O quanto que, eventualmente, você quer comunicar na rede social e quanto você quer tornar aquilo trabalho. Porque hoje não tem como excluir a possibilidade de que a rede social é um mecanismo de publicização da tua marca. Totalmente. Seja sua marca pessoal... Seja sua marca, escritório, empresa, XPTO. Inclusive, tem até o termo já Creator Economy, né? Que é essa economia de creators, de criadores de conteúdo. É isso. Então, assim, Diogo, eu quero. Tem que pagar um ônus. E aí tem que aceitar o ônus. E aí vem o meu ônus, por exemplo, que eu tô aceitando agora, em que muitas vezes eu vou precisar, por exemplo, estar na praia e pensar em conteúdo. Sim. Só que é extremamente curioso, e eu resisti isso por muito tempo, extremamente curioso quanto isso engaja, primeiro, e quanto esse engajamento me gera cliente no escritório, me gera... E aí, assim, eu não postei nada, tipo assim, um processo que você pode ter interesse, uma aula que você pode ter... Não postei nada disso. Me rendeu cliente no escritório. Você postou um insight. Eu postei, acho que sei lá como é que é o termo que eu usei isso, mas sei lá, eu isquei a pessoa de algum jeito ali, porque ela teve interesse em mim. Você gerou identificação. Você gerou essa conexão. A identificação. Sim. A identificação. E o que você falou da pessoa ver o seu post e falar, putz, tomei coragem pra fazer isso. Acho que pra mim a grande virada de chave, no sentido de gosto mesmo de fazer isso, foi quando eu comecei a receber várias mensagens. Eu até tenho isso printado, porque cada vez que chega uma eu não acreditava, de várias pessoas, principalmente mulheres, por isso que eu comecei também a direcionar minha comunicação para isso, falando, comecei a nadar por sua causa, voltei a correr por sua causa, quero fazer uma prova por sua causa. Sabe, assim, adquirir esses hábitos saudáveis por minha causa. Não sou aqui a maior defensora dos hábitos saudáveis, tipo, vamos ser todo mundo saudáveis, mas, cara, é uma onda muito boa, né? Sim. Você não usa tanto rede social, mas talvez quem está acompanhando a gente está vendo aí nas suas bolhas que está tendo um boom de corrida nas redes sociais, TikTok principalmente. E aí tem muita gente falando, você está entrando na modinha da corrida.
Gente, pela primeira vez a gente tem uma moda boa acontecendo, sabe? Nossa, que moda, tá na moda agora falar sobre autoconhecimento. Eu falei, pô, que moda excelente. Nossa, Se não fosse é? essa moda que tá pegando, eu falei até no Kainan no episódio passado, na moda agora antigamente era autoajuda, agora é autoconhecimento. Eu falei, porra, excelente, que bom. Isso. Então essa foi a virada de chave pra mim, de ver que eu tava vivendo a minha vida, eu não tava fazendo nada que pra mim é extraordinário, porque eu venho de uma família de esportista, de um meio que consome e vive esporte muito forte, e aí outras pessoas que não têm esse hábito, que não tiveram esse incentivo, talvez, dentro de casa, me olharam e falaram, uai, eu também posso, por que não? E isso não tem preço, sabe? É fantástico. É um pouco assustador, porque você vê que você se torna exemplo, e aí você passa a medir suas ações também. E aí tem ônus e bônus. Tem ônus e bônus, mas é fantástico você poder servir de incentivo e você sugar essa energia de volta, sabe? Tipo, eu vou fazer uma prova e aí às vezes eu tô muito ansiosa e eu falo, putz, será? E aí eu penso, cara, mas tem tanta gente torcendo por mim. E vai ter gente que eventualmente pode correr uma próxima prova porque eu corri. Sim, então por que não trocar essa energia, sabe? E aí eu tava te vendo até falando de uma corrida que vai ter, eu não sei, não lembro o nome, que vai ter a corrida tipo de 1 quilômetro. Aham. Ou seja, cara, que fantástico isso. Ou seja, trazendo a pessoa para condução de um processo até chegar, por exemplo, nos 5, nos 10, nos 21, nos 30, 42. É um processo. E aí a gente tá falando aqui de processo, de construção. Sim. Ninguém... Tem pessoas que bombam por um motivo. Só que pelo que da minha ignorância de rede social, de marketing e tal, se ela não tiver identificação, recorrência, ela cai do mesmo jeito que ela subiu, ela cai. Exatamente, porque aí vai ser um vídeo, não vai ser ela. O TikTok, ele é muito movido a trends, né? Então, até a gente comentou que as comunicações aí por cima são diferentes. O TikTok, ele foca muito nessas trends. Então, tem uma que tá bombando agora, de uma gringa, que viralizou. O vídeo dela tem 14 milhões de curtidas. Tá, Visualizações. O que é esse vídeo, pelo amor de Deus? É uma música, nem vou lembrar a música, e é ela cantando e fazendo caretas, tipo, expressões ao longo da música. 14 milhões de visualizações. De curtidas. De curtidas, é isso. E visualizações muito mais. Muito mais. Então, assim, é um conteúdo único. Ela não vai, provavelmente, viver disso, né? Mesmo porque aí entra a questão de publis, de como é que você agrega marca, valor, enfim. E aí isso já desdobrou outra trend de pessoas satirizando essa mesma música e copiando e falando, a menina ganhou 14 milhões de likes, será que eu não ganho também? E as pessoas tentando reproduzir. E aí desencadeia, né? Essa cadeia de ações. Quando a gente foi gravar com meus irmãos, teve um dos meus irmãos que falou assim, cara, e aí o outro concordou, falou assim, pô, mas o que pode ser interessante que eu tenho pra falar? Não tenho nada pra falar pra ninguém. E até hoje foi o episódio mais assistido, mais comentado, mais curtido, com a maior quantidade de feedbacks possível e imaginável. Que inclusive gerou aluna de mentoria pra mim com o assunto comunicação com meu irmão. Olha aí. Inesperado. Completamente inesperado. Então, e aí eu quero trazer essa reflexão para compartilhar contigo e quem está escutando fala assim, Diogo, mas eu não tenho exemplo, eu tenho uma marca, eu tenho um trabalho, mas eu não tenho nada de interessante. Eu até gostaria de compartilhar, mas não tem nada interessante para compartilhar. Eu vou voltar pro princípio que todo mundo é fofoqueiro. Todo mundo gosta de saber da vida alheia. Eu conversei disso esses dias com uma amiga que é dentista. E ela falou, eu gostaria de postar mais. Eu tenho primeiro a trava de não ter essa habilidade, né? Não é minha expertise realmente falar em público, me apresentar. Passa meu contato. Aí, tá vendo? Já vamos fazer essa ponte. Ela é minha xará, inclusive, legal. Bárbara. Eu não sei o que eu posto. E aí, eu vou trazer o exemplo dela que é bem palpável. Ela tem um border collie, por exemplo. E eu amo cachorro e eu amo ver os vídeos dela. Ama de verdade. Teve um dia que ela... vou contar. Pode contar. Tinha um arroz pra gente comer na viagem. Ela pegou o arroz e deu pro cachorro. E aí, cadê o arroz, Bá? Gente... o cachorro. Eu falei... Cachorro magricelinho apareceu lá, a gente aqui robusto, com tanto de comida. Eu dei o arroz pro cachorro. O cachorro fez o quê? Gorfou o arroz. Porque ele não tá acostumado a comer uma comida tão natural. A minha parte eu fiz. Fez. Tá. Então ela tem um border collie. E aí eu amo ver os vídeos dela com o border collie. Ela se veste, ela é dentista, ela se veste muito bem. O jaleco por cima, mas ela tá sempre com uma calça legal, um sapato diferente. Só que são pontos pra ela, como eu falei, que pra ela é uma rotina, um cotidiano, ela não vê muito valor nisso. Mas pra quem tá de fora, pode ser algo muito interessante. Então, a minha dica pra ela foi, as pessoas querem saber da sua vida.
profissional, sim. Então, as coroas que você faz no dente das pessoas, as limpezas que você faz, os bastidores, como é que é o seu atendimento. Mas as pessoas querem saber de onde é seu sapato, de onde é sua calça, que parque que você vai com o seu cachorro, qual a coleira que você usa. E mesclar esses conteúdos hoje em dia, pessoas que têm esse perfil profissional, é o que vira. Porque as pessoas não querem saber só da Bárbara dentista, essa minha amiga. Querem saber da Bárbara que passeia com o cachorro e que se veste bem. Ela vai te matar que você falou dela. Ela vai adorar, já é propaganda aqui de Propaganda, Uberlândia. Vai lá e faz coroa, Tudo. Eu não vou tudo. falar, não sei a Tudo especialidade sabe. dela, mas a gente passa no Dentista Instagram. fera. Pronto. E eu acho que é isso, entender da sua realidade e como você pode mostrar isso, né? Criar esse storytelling. Então, as vidas, tirando de multimilionários que viajam, que fazem coisas extraordinárias, todo mundo é gente comum. Todo mundo tem rotinas comuns. Para uns mais, para outros menos, mas acho que é criar esse storytelling em cima da rotina e fazê-la ser bonita. Romantizar a sua vida. Ô, vou te falar um negócio aqui, que aí a gente entra numa parte engraçada. Tem gente que fica esperando o melhor vídeo do mundo pra poder postar. E aí? Porque eu particularmente tenho a tese, quando a pessoa tá nesse início assim, que a gente tá primeiro trabalhando a ideia da didática dela no vídeo, porque às vezes algumas pessoas não têm ordem, não tem começo, meio e fim, Sim. não tem fechamento e tal, a gente trabalha isso aqui em mentoria, mas aí a pessoa vem com o desafio eventualmente de conseguir postar. E aí a gente vai falar no próximo episódio, vai ser sobre isso inclusive, sobre autoimagem, etc. Posta. Eu sou da tese que posta. Começa a postar. Eu também. Começa a postar e depois você começa a lapidar. Mesmo porque eu acho que é a partir dos feedbacks, né, que você vai ter, você vai se retroalimentar ali para saber o que você pode melhorar, o que você para de fazer, o que você pode fazer novo. Então eu também sou dessa tese. Melhor fazer do que não fazer nada. Óbvio que a gente chegou no ponto da quantidade que a gente posta, tem hora que a gente não solta o primeiro vídeo, né? A gente não solta o primeiro vídeo até porque eventualmente tem um conteúdo maior, tem toda uma informação que precisa ser passada, um passo a passo, data, dia, quantidade de preço. Tem um monte de informação que às vezes a gente falha quando a gente vai gravar de primeira e acaba acontecendo. Você falou da identificação. Pra mim, identificação bateu forte pra caramba. E aí tem um outro que eu andei estudando em marketing, até que fez um pouco da minha guinada agora, que é o tal da aspiração. Como é que é? Porque assim, eu me identifico com você. Só que chega uma hora que eu já me identifiquei e eu falo, enjoei. Porque tô identificado e tal, já não é novo. Sim. Já não é novo. Então, eu vou cansando. E aí, parece que tem um negócio da aspiração também. Então, assim, tem aquelas pessoas que eu também sigo pra poder, eventualmente... Então, por exemplo, eu não corro. Eu vejo a Bárbara pra poder começar a correr. Mas aí, quando eu começo a correr... Dependendo do conteúdo da Bárbara, já pode começar, aí eventualmente pode ir para identificação. Mas fala que parece que são dois pilares hoje bem fortes, assim, dessa comunicação em rede social. Já pensei que tá numa pessoa. Acontece muito isso, principalmente... Quando começou o boom da internet, principalmente Instagram, as blogueiras todas eram aspiracionais. Então, se a gente pegar a Tássia Naves, as de moda, né, que foi esse boom. Tássia Naves, Lala Noleto, eram blogueiras que usam até hoje Gucci, Louis Vuitton... Prada, marcas que para a maioria das pessoas é inalcançável, é inacessível, né? Você não vai ter aquilo lá. Mas você gosta de ver, é bonito aos olhos, você sonha com um dia ter aquilo lá. Então elas fizeram fama nisso, e isso por muito tempo se perpetuou e ainda existe. Aí hoje entra essa questão da identificação de um blogueiro um pouco mais real, vida real, palpável, exatamente. Então, Bárbara, não faz sentido eu seguir uma blogueira, por exemplo, de moda, eu nem sei se eu sigo, mas vamos supor que eu me interessasse por esse nicho, que consome marcas que eu nunca vou ter acesso. Pra quê? Então eu acho que divide um pouco esse aspiracional, até que ponto as pessoas gostam do aspiracional, e tem gente que faz sentido tá consumindo isso, e tem outras pessoas que vão olhar e falar, não é pra mim, eu gosto do real. No âmbito do esporte, já pra mim funciona. Porque eu olho uma pessoa que está fazendo uma prova, por exemplo, um Ironman da vida, que um dia eu quero fazer. E eu olho e falo, foda, um dia eu vou estar lá. Então eu fico olhando como a pessoa faz, eu fico pegando dica, eu fico pegando experiência, se foi legal, se não foi legal. Pro que eu consumo faz sentido. É aspiracional para você. Exatamente. Então nem sempre o que vai ser aspiracional para um vai ser para outro. Da mesma forma que a identificação. Então é muito pessoal, mas rola. Acho que essas são as duas vertentes assim da internet. É porque o aspiracional, por exemplo, para você... poderia ser uma pessoa em que ela faz uma prova, tá numa meta de vida futura, mas que tá distante eventualmente.
E também pode ser a pessoa que está fora da tua realidade no sentido de ela acorda, tem um café da manhã feito e eventualmente a bike é de R$1 milhão. Sim, com e certeza, aí... herdeira. Então é uma possibilidade de sonho. Exato. Pai! É uma aspiração. Com certeza. É uma aspiração. Então, assim, não necessariamente você vai parar de seguir por isso. Mas você vai olhar e falar, porra, que bike foda. Sim. É Caraca, o desejo. Que capacete é esse? É o desejo, gera o desejo Sim. também. Então, Demais. pra quem eventualmente quer se comunicar na rede social, pensar nisso também. Pensar Com na possibilidade certeza. de... Porque é aquilo, né? Dentro da aspiração, às vezes pra gente... Vou colocar a situação minha, por exemplo. Às vezes eu tô com espaço novo, escritório novo, podcast novo, tudo novo. A pessoa, pra mim é... pô, mas se eu pegar o, sei lá, o Joel J... pô, o meu podcast aqui tá muito simples. Só que se eu pegar uma pessoa que não tem um podcast ainda, cara, é uma aspiração. É isso. O Diogo Sim. não tinha, ele criou lá na casa dele inicialmente, agora ele tá com espaço próprio, né? Então, assim, os degraus deles existem, né? De evolução, de crescimento, de referência, de narrativa e por aí vai. Então, pelo que eu discutei, a identificação, a recorrência, o quanto aquilo é identificado para você, né? Fácil para você, já é do teu conhecimento. E também, eventualmente, pensar na possibilidade de colocar situações em que as pessoas almejem alcançar aquilo ali. Sim. Porque aí o pessoal que cuida, né, da minha rede social fala assim, Diogo, mas as pessoas precisam saber como é que você chegou num ponto de, eventualmente, e aí eu fiz até uma postagem sobre isso no escritório agora, que você saiu de uma família que era para você ser servidor público para você ser advogado, e hoje você tem um escritório próprio, com equipe, com time, com sala Sim. própria. Como é que é isso? Só que quando eu olho pra mim, aí eu vejo outro advogado, eu vejo, por exemplo, o César, que foi meu sócio, eu falo, pô, ninguém quer ser interessado no Diogo. Tem interessado no César, pô, porque tem um Que a gente escritório na sempre casa lá compara. do Sul, entendeu? Sim. Só que tem gente querendo. Aí tem gente que fala assim, pô, Diogo, mas o que isso gera pensar em questão financeira, por exemplo. O que isso gera de dinheiro? Eu tô falando, provado. Eu não sei qual é a dinâmica do negócio. Mas que gera cliente, gera. Sim. O boca a boca é o melhor marketing que existe, né? Eu falo que assim, meu pai até me perguntou, ele falou, Diogo, que meu pai é contador e ele faz minha declaração de imposto de renda. E ele falou assim, Diogo, como é que é esse negócio de comunicação? O que tem a ver fazer podcast? Tá Como é que gastando você dinheiro? fala e ganha dinheiro? Tipo assim, você tá fazendo podcast, como é que dá dinheiro isso? E aí eu peguei e falei pra ele, pai, eu acho que é pelo seguinte fator. Eu tô aparecendo, toda semana eu tenho um episódio soltando, ou seja, toda semana minhas redes e meus grupos de WhatsApp sabem que eu existo. Eu não sou esquecido. Sim. 2, querendo ou não, um esforço, um conhecimento que eu estou compartilhando. Então, para quem acredita, né, de jogar, de servir, de dar conhecimento, de compartilhar, algo volta de alguma maneira. E vem também aquela ideia de, assim, eu sou lembrado o tempo inteiro. Então, além de eventualmente estar sendo visto, eu sou lembrado. Eu faço com que as pessoas lembrem de mim. Sim. Então, eu acho que isso acaba gerando. E aí vem inspiração, aspiração, identificação e tudo mais. Eu ouvi recentemente, ontem, inclusive, numa reunião, em termos de marca, que a gente precisa ocupar caixinhas na cabeça das pessoas. Então, quando você pensa roupa esportiva, qual que é a marca que vem na sua cabeça? A minha vem Nike. E de 99% dos brasileiros, é a marca número 1 em termos de lembrança. Quando a gente pensa em Fast food. fast food, McDonald's. McDonald's, design, Ixi, aí me pega, porque eu já não... tá, tecnologia. Apple, era o design, mas tecnologia para algumas pessoas. Essas marcas ocuparam caixinhas na cabeça das pessoas. Perfeito. Então, vestuário esportiva Nike, tecnologia o designer é Apple, qual que foi a outra que a gente falou? Fast food. Fast food é McDonald's e assim por diante. Então, quando você ocupa essa caixinha na cabeça da pessoa, então advogado, Diogo. Comunicador, Diogo. Cara, que eu Corredora, Bárbara. Bárbara. A associação vai ser muito mais fácil, entendeu? E depois que você ocupou essa caixinha, a chance de você sair vai ter que alguém se esforçar para ocupar essa caixinha. Tá tudo bem se ela conseguir, mas bem. você já garantiu o seu lugar, entendeu? Então esse é o ponto. Cara, você deu um estalo na minha cabeça. Porque assim, eu sempre falo que a gente precisa comunicar no escritório, eu falo da advocacia especificamente, a gente tem que comunicar no escritório que nós resolvemos problemas jurídicos, ponto. Apesar de a gente ter as especialidades e tal, o que eu falo é que é proibido uma pessoa próxima a nós, ou cliente, que já foi cliente, procurar outro advogado sem ter perguntado pra gente um advogado daquela área. Sim. É proibido. E aí, inicialmente, o pessoal que trabalha comigo ficou meio, como assim? Tipo, você não faz criminal, por que você tá querendo ser procurado?
Porque eu sou referência deles no assunto. A caixinha Aham. jurídica é do Diogo. Sim. Então eu não posso fazer com que as pessoas esqueçam que eu faço parte da caixinha jurídica. Ah, Diogo, mas você não resolve todos os problemas. Não, de fato eu não resolvo. Só que aí vem uma outra habilidade que a gente estava até conversando com o Kainan no episódio passado, que é a capacidade de resolver problema. Então quando a pessoa me traz um problema jurídico, eu resolvo. Quer dizer que sou eu que coloco a mão na massa? Não necessariamente. Agora, é proibido dentro do escritório alguém trazer um problema jurídico e a gente fala assim, a gente não faz. Não. Eu não faço, mas vou marcar reunião com a Larissa, que é a minha amiga que faz trabalhista, que faz, a gente vai fazer uma reunião junto. É assim que funciona. Sim. E aí é aquela, eu não perco. E aí vem outra habilidade, né? Porque se eu só indico, por exemplo, mídias sociais, não, procura a Bárbara. Cara, a pessoa pegar o telefone Não vai. que eu te indiquei e me mandar mensagem, agora você fala assim, não, faz o seguinte, que dia que você pode? 11 horas? Bárbara, você pode 11 horas? Pode. Vamos fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião. Eu entro na reunião, duro 2 minutos na reunião, eu falo, ó, Bárbara, Enoque, Bárbara, prazer, faça uma reunião aí. Eu vou ficar aqui só de ouvinte e tal. Pum. As pessoas são preguiçosas. Então, se a gente puder facilitar, só que aí vem o outro, aí vem gatilho de reciprocidade, o gatilho da reciprocidade que é da persuasão, que é, essa pessoa, ela tem uma reciprocidade a mim porque eu forneci a ela uma pessoa. E aí vem outros gatilhos. Então, voltando. Quando você fala essa ideia, e aí vem essa ideia da caixinha, e aí vem algo que eu falo muito para meus alunos, beleza, entendi que você quer entrar na rede social, entendi que você percebeu esse desafio, essa necessidade de entrar nessa comunicação. E aí, eu nunca tinha falado isso. Eu falo isso pra mim, mas eu nunca tinha falado isso. Por exemplo, aluna que trabalha com roupa. É proibido uma mulher comprar uma roupa e não perguntar pra ela antes. Sim. Agora, se ela não ocupar essa caixinha, Exato. Isso vai acontecer. alguém vai ocupar. Então, se você quer eventualmente vender mais, ou eventualmente se você quer compartilhar mais conhecimento, mais tua vida e tal, se você não ocupar essa caixinha, alguém vai ocupar. Sim. Ainda mais num mundaréu de internet onde todo mundo quase está conectado e produzindo conteúdo. Então, isso é muito mais fácil do que numa era offline, por exemplo, onde era cartãozinho, onde era outdoor, né? Os pontos de contato eram muito menores. Hoje em dia, isso está expandido. E olha só, a Gabi, que cuidou do meu Instagram durante um tempo, hoje quem cuida é o Thiago, a Gabi, uma vez ela fez um negócio que eu assustei. Porque, pra quem não sabe, eu demorei a ter Instagram, eu não gostava, nunca gostei. Maias, incas e astecas. Exato. Demorei muito e hoje eu preciso ter alguém cuidando, porque senão eu tenho dificuldade, né? E não quero também. Tem uma questão de querer, de escolha. Eu escolho fazer outras atividades. E aí, a Gabi, uma vez, eu perguntei pra ela algo, não lembro do que foi. Aí ela foi pesquisar e abriu o Instagram pra pesquisar. A empresa, a marca. E eu falei, Gabi, o que você tá fazendo? E, tipo, já brigando, assim, sabe? Aí ela falou assim, não é, Diogo, tô olhando o Instagram da empresa. Aí eu falei, hã? Aí eu falei, por que você não deu o site? Ela falou, Diogo, mas se olha site. Site, assim, precisa ter e tal, a gente olha e tal, mas assim, a gente precisa olhar Instagram. Vai ter foto, vai ter, eventualmente, pessoa. Aí, quando ela falou isso, eu falei, Jesus, tem pessoas que eu sigo, e dependendo da pessoa que seguir já essa empresa, eu vou gostar ou não vou gostar. Eu já, dependendo, eu vou pegar referência com esse meu amigo que segue a empresa. Eu falei, cara, a gente tava viajando agora, quando a gente chegou em Natal, e a gente precisava de um restaurante. Eu fiquei de cara com isso. Onde é que eu procurei? Ela procurou no TikTok. Eu, Azteca, Maia, Inca, eu fui no Google e aí eu botei restaurantes para comer em Natal. TripAdvisor. Foi isso que eu fui. Erro. Aí eu falei... não, e ela vendo o vídeo, e aí o vídeo tinha a pessoa entrando no lugar, mostrando o prato. Eu falei, que porra é essa? Hoje em dia, o TikTok, principalmente, ele tem um algoritmo muito diferente do Instagram. Até por isso que as comunicações são diferentes nas plataformas. Mas o TikTok, ele já é o novo Google, né? Então, as novas gerações não pesquisam no Google, pesquisam no TikTok. Então, o negócio, não sei se você já ouviu falar, que chama SEO. Search Engine Optimizer, que é uma otimização do mecanismo de busca. Então, sites fazem isso, né? O traqueamento, o tráfego hoje em dia na internet é para isso, para você ranquear palavras-chave. Então, você quer falar de advocacia. Então, você vai usar advocacia, jurídico, palavras, você vai eleger essas palavras-chave e vai tentar ranquear elas melhor na internet, para que quando alguém faça uma busca com esses termos, apareça o seu vídeo, o seu conteúdo e o seu contato. Isso para várias áreas. E por algum tempo o TikTok foi só postar trend, dancinha, entretenimento. E hoje ele é um mecanismo de busca. Então no Google, dependendo como você joga, o Google já puxa resultado do TikTok. Então essa junção, essa fusão das redes, ela está acontecendo. E aí esse SEO também está sendo aplicado no TikTok.
Então, você vai postar um vídeo, se você aderir ao TikTok, você pode achar um nicho lá sobre advocacia, dando conteúdos informativos, por exemplo. E aí tem os hacks, de você usar as 3 primeiras palavras daquelas palavras-chave que você escolheu, usar elas na hashtag. Louco. Sim. É um universo. E aí, é uma provocação, até porque eu sempre falo que o podcast, todos os episódios têm a intenção de ser provocativo, reflexivo, tirar a pessoa eventualmente de uma zona de conforto, mas não tem a intenção de passar receita de bolo. Essa não é a intenção, você não tem essa percepção de vida, eu também não tenho, muito menos podcast. Mas ao mesmo tempo é a reflexão do tipo assim, tá, eu quero ter mais amizades, eu quero ter mais contatos, eu quero eventualmente gerar mais valor do meu negócio, eu quero conhecer novos espaços. Desculpa, assim, você vai precisar da rede social. Com certeza. Você pode escolher não ter. Por exemplo, Cortella ele fala que ele não tem celular, né? Ele não tem WhatsApp, ele tem aquele celular tijolãozinho assim, só ligação. Cortella ele fala isso. Escolha, ele fala, eu tenho uma escolha, tem inúmeras perdas disso. Por exemplo, eu não fico vendo foto das minhas netas. Uhum. É o ônus. É um ônus, então Sim. faz parte. Só que ao mesmo tempo, assim, você quer o bônus, que é o retorno financeiro, de conexões, de amizades, de bons restaurantes, de bons lugares para viagem, mas não quer o ônus? Sim. Por um lado, eu acho triste a gente ser tão dependente, né? Total. É um pouco... Não sei se você já assistiu Black Mirror na Netflix. Sim. É um pouco Black Mirror, né? Toda essa tecnologia, como é que a gente depende, mas ao mesmo tempo tem a questão de, cara, tem um parente que mora em outro país. Eu tô acompanhando a vida dele em tempo real. Eu tenho um amigo, uma amigona, assim, uma das minhas melhores amigas, que durante a faculdade de jornalismo, área de comunicação, ela não tinha Instagram. Não, eu não vou ter, a gente fez um bolão. Até o final da faculdade você vai ter um Instagram. Cara, você tá fazendo jornalismo. Ainda mais hoje em dia, né? O que aconteceu? No final da faculdade, ela tinha Instagram e hoje ela trabalha com marketing de influência. Ela assessora influencers. Aí eu brinco, eu falo, oi Ana Júlia, o mundo não gira, ele capota. Porque é inevitável, em algumas áreas não tem como, faz parte. E olha a gente tá falando muitas vezes até de resultado profissional, financeiro e tudo, só que tem alguns fatores muito maiores, talvez, na minha percepção, né? Para algumas pessoas não é, mas muito maiores. Eu escutei outro dia de um amigo para um amigo, que ele falou assim, continua postando sobre o seu filho. Uhum. Que a gente é amigo de infância, eu te amo e tal. E eu quero continuar vendo o teu filho crescer, e eu não moro aqui. Sim. Minha única maneira de ver teu filho crescer é via rede social. Olha a força que isso tem. Demais. E aí eu já entrei e falo isso publicamente, que eu já entrei num embate com meus irmãos sobre isso. E aí eu quero problematizar contigo, quero te escutar. Porque certa vez meu irmão falou assim, cara, tem que acabar com a rede social. Rede social é um problema, papapá, e criticou a rede social. E aí o meu questionamento o problema é a rede social ou o problema é o ser humano? Se não fosse rede social, seria outra coisa, entendeu? Seria outra ferramenta, seria outra estratégia, seria... Então, assim, eu não sei se a rede social é um problema. Talvez precise de alguns filtros, precise de alguma... tudo precisa de filtro, né? Outro dia eu até escutei um podcast, eu mandei pro meu time e falei assim, como tudo precisa de filtros. Escutem, mas precisa de filtro. Claro. Então, tem 1h30 de podcast, tem horas ali, tem minutos ali que, assim, filtro. Uhum. Só que, assim, tem potência, sabe? Demais. E aí, pra isso, a gente precisa saber se comunicar nela. Demais. Eu não tenho nem dúvidas que a minha resposta é o ser humano. Acho que tudo, né? Assim, se a gente pegar desde religião até política, tudo tem seu lado positivo e é o ser humano que deixa a coisa extremamente pesada, extremamente polarizada, fervorosa, enfim. Então, assim, eu não tenho dúvidas que a resposta pra mim também é o ser humano. E eu vejo o potencial nesse sentido, por exemplo, de acompanhar a vida de uma pessoa que está distante e até o acesso a outras coisas. Então, quando tem algum conhecido meu viajando, por exemplo, eu sou a pessoa que falo, posta mais, porque eu quero ver. Eu sou uma pessoa que eu viajo, mas talvez eu não sei se eu vou para esse país, se eu vou conhecer, quando eu vou conhecer. Tem a internet, no Google, que tem as fotos, mas é diferente quando você vê sobre a ótica de uma pessoa. Ainda mais uma pessoa próxima, Exatamente. Uma pessoa que você confia na credibilidade dela, talvez. Exato. Então, você tá tendo acesso a essa coisa, esse lugar de um jeito ou de outro. Então, eu acredito muito, muito no potencial da internet e no sentido de que também, além dessa parte de entretenimento, de educação. Quantas pessoas não são autodidatas e estudam por YouTube? Cara, o YouTube é riquíssimo. O tanto de gente
simples, com pouco acesso à informação, à educação formal, que não se educa e não ganha conhecimento através da internet, sabe? Então... Bom, vou abrir dois leques aqui. Um é sobre atletas, que eu vou falar sobre isso, e outro é sobre o sócio de uma empresa agora que eu estou assessorando. E aí o Mário, que já esteve aqui no episódio, o médico, ele trouxe um sócio, e ele falou, cara, o Diogo, eu tenho admiração por esse médico absurdo, pelo Marcos. Não sei se eu podia estar falando o nome aqui, mas estamos em casa. O cara estudou, passou medicina pelo YouTube. Estudou pelo YouTube, ele não fez cursinho. Sim. E Idiomas. Depois ele formou em especialização, ele fez a especialização por YouTube. Sim. Então, cara, a gente vai dizer que isso é ruim. Ruim é a maneira como a gente usa. Com ruim é o certeza. ser humano, entendeu? Que precisa ter a capacidade de lidar. Sim. E a outra são os atletas. Recentemente, o meu osteopata, que agora foi para a Austrália, o Pedro Ivo, que já esteve aqui no podcast também, teve uma vez que eu problematizando com ele essa questão de rede social e tudo, e ele falando, e a gente tá falando do desafio dele, né? Porque ele tem um desafio maior do que o meu, inclusive, sobre rede social. Porque eu até sento, gravo, não tem problema nenhum, e ele já tinha outros desafios. E ele falou, cara, o jogo mais é massa, né? Como é que é rede social hoje? Ele falou, cara, atletas e ele foi fisioterapeuta de seleções olímpicas e tal, e ele fala assim, atletas que antigamente viviam de bolsa de atleta, hoje em dia ganham dinheiro com rede social que antes eles não ganhavam. Eles conseguem bancar a vida de atleta graças à rede social, cara. Aí você vai dizer que a rede social é ruim? Perfeito. Ótimo gancho. Porra, o cara tá conseguindo ser atleta. Porque assim, a gente sabe, atleta olímpico, às vezes chega lá, ele vive de bolsa atleta R$1.000, R$2.000. Não é o glamour que a gente Não acha é o glamour que a gente acha. Então assim, o glamour é o resultado que ele alcança. Com Isso é absurdo. Uhum. Agora, a maneira como ele vive não é. E a rede social potencializa isso. Potencializa ele ter um tênis legal e fazer a divulgação da marca. Potencializa ele, eventualmente, ele ter uma capacidade alimentar, uma nutrição legal por causa da rede social. Sim. Então, é aquilo. A gente pode usar a rede social como um elemento absurdo de comunicação, de compartilhamento, de identificação, de recorrência, de aspiração, ou a gente pode encarar isso como algo ruim. Precisa de filtro? Precisa. Filtro e digo até mais, regulamentação, né? Hoje em dia a rede social é uma terra sem lei. Perfeito. Então, cabe sim ao ser humano, enquanto ele, pessoa, filtrar, entender que, cara, aquilo ali é um recorte da realidade. A gente sim vive numa bolha na rede social, porque o algoritmo entrega aquilo que a gente mais consome e sucessivamente. Mas cabe a órgãos também, governo, regulamentar isso. Até que ponto a minha liberdade vai, até que ponto a liberdade de expressão, e aqui enquanto jornalista problematizando isso, porque é um veículo de comunicação, como um rádio, como uma televisão, como um jornal. As pessoas estão ali comunicando o tempo inteiro. Então, assim, se tem regra para o jornal, para a TV, por que eu não vou ter para a rede social, sabe? E o Paulo Mesquita, que é meu primo, que esteve aqui no episódio também, jornalista, ele falou assim, da necessidade da gente educar as crianças, os adolescentes e os adultos a utilizar a rede social. Então vem agora, porque assim, a gente já falou aqui no podcast sobre a necessidade de educar emocionalmente as pessoas, educar a criação e a identificação das emoções. E aí você está reforçando a necessidade de educar sobre a utilização das redes sociais. Digitalmente. Digital. Sim. Educação digital. Sim. E é muito palpável, assim, se a gente pega os meus avós, por exemplo. Minha avó tem Instagram, minha avó tem Facebook, minha avó é super conectada. Ela usa do jeitinho dela. Ela não tem a usabilidade e a facilidade que a gente tem, mas é o jeito dela. Ela foi se educando. Putz, ela tem 70 anos, né, gente? Mas as A Bá é muito nova, os pais da Bá são muito gente. novos, tá? Não se assuste se a avó dela tem 70 anos. É isso. Mas as crianças, elas já são nativos digitais, né? Elas já nascem, assim... Eu não tenho primos pequenos, mas não acompanho tão de perto, mas o Hugo tem uma priminha, juro, ela é muito novinha. Gente, ela navega no YouTube, na internet, numa facilidade e que ninguém ensinou. E aí eu faço até uma analogia, assim, meninas. Raras as meninas que a mãe ensina a maquiar. A gente não senta com a mãe e a mãe fala, olha, você vai passar aqui, você vai fazer desse jeito. Ainda mais nós, assim, eu peguei o comecinho da internet, mas que a gente não tinha esse acesso, a gente fazia de ver a mãe fazendo, né? A vontade de jogar bola, de ver o pai jogando, enfim. E a internet é a mesma coisa, né? Ninguém foi lá e ensinou a criança, olha, você vai clicar aqui pra voltar, você vai clicar aqui pra dar chega play. na hora da necessidade disso. Demais. E aí é algo tão fluido, tão facilitado, que é positivo, mas também é negativo, né? Porque se acostumou a criança com aquilo lá desde que ela nasceu.
Como é que você tira isso dela? E nós não fomos educados, né? Então, como é que a gente vai educar se a gente não foi educado? Sim, então, exatamente. E aí vem talvez uma grande reflexão da gente precisar se educar pra gente conseguir educar as outras pessoas. Sim. Não compartilhem fake news. Pelo amor de Deus. Filtra antes, pelo amor de Deus. Ó, se você tá curtindo, gostando, compartilha, siga o canal, vá lá no Spotify, dê 5 estrelas, comente também se você tem interesse em comentar algo, e se você não tiver interesse, comenta pelo menos assim, gostei, massa, não gostei, Diogo, esse assunto foi chato, e por aí vai. E hoje você trabalha no Corrida Perfeita. É isso, eu corro na vida e no trabalho. Essa slogan já tava pronto, né? Tava pronto. Riam, gente, por favor. E hoje você trabalha com o marketing do Corrida Perfeita. Isso, eu sou analista de marketing lá, eu e mais um time, né? E aí toda a parte online, principalmente, é a gente que cuida. A gente faz algumas ações off também, mas majoritariamente Corrida online. Perfeita, o que é? Corrida Perfeita é um hub esportivo, a gente nasceu como uma plataforma de conteúdos, então YouTube principalmente, conteúdos técnicos sobre corrida, mas a gente expandiu e hoje a gente tem um aplicativo com vídeos de educativo e também uma assessoria de corrida. Se você quiser correr, vem com a gente. É isso aí. Manda um abraço pro Andrei. O que a gente não falou ainda que você quer falar? Ah, pronto, que tem um negócio legal. Como é que faz pra poder pegar o celular? Tem tipo uma regrinha, tem um passo a passo que você... Não é nem que seja um passo a passo certo pra todo mundo, não. Como Porque assim, você pegar gosta. o celular? Pô, vai gravar algo, tem alguma dica aí de como fazer? Temos. Vou até mais fundo. Vai. Primeiro, que a gente comentou só superficial. Redes sociais diferentes têm tipos de comunicação diferentes. Pronto, isso é legal. Então, o Instagram, né, foi o filho primeiro aí da digital. Hoje ele tem uma comunicação que é muito mais produzida. Não, calma, Facebook, Orkut. Pois já matei os dois, né? Não, eu peguei Orkut, depoimento. Você pegou Orkut? Peguei. Peguei MSN Você também. Você pegou Mirk e MSN? Não, MSN sim. Tá. Eu peguei internet de escada ainda. Ó. Tá vendo? Eu era uma bebezinha. Mas é porque teu pai era muito moderno, teu pai era muito novo. Mas só depois da meia-noite, que era mais barato. Tá vendo? Gente, 27 anos, eu tô ficando velha, tá? Exato. Então, Facebook ainda existe. É sabido que as pessoas que estão lá são pessoas mais velhas. Então, minha avó tá no Facebook. Perfeito. Então, dependendo a marca que você tiver ou pro público tipo que você quiser comunicar, você vai ter que estar no Facebook. Quando eu advogava muito exclusivamente com direito sindical, esquece o Instagram. Sim. Era Facebook bruto. Sim. Eu tenho o meu hoje para fazer login em outros lugares. Eu nem entro no meu Facebook Pra poder pegar o mais. Wi-Fi de restaurante. Também é importante. Aí a gente tem o LinkedIn, que é uma rede social extremamente profissional. Então eu trabalhei na empresa de mercado financeiro. Não fazia sentido a gente ter um Instagram. Porque todos os clientes, o público-alvo, as pessoas que a gente tinha como alvo, estavam no LinkedIn. Perfeito. Por que eu vou querer falar de mercado financeiro, um assunto super sério, super técnico no Instagram? Não cabe. Então o LinkedIn é a plataforma. Ainda dá pra fazer, hein? Dá, mas se o público estiver lá. Mas nesse caso não tava, a gente excluiu. O Instagram, ele tá nesse meio termo. Ele não é nem um TikTok, que é extremamente entretenimento, mas ele não é um LinkedIn. Então, você tem ali uma comunicação um pouco mais produzida. Então, recortes de podcast, vídeos mais produzidos, um fundo, um cenário legal, cabe no Instagram. Vídeos mais curtinhos, que a pessoa tá ali, ela não tá muito preocupada com conteúdo denso, ela quer ver. O TikTok, ele é o jovem do meio digital, da internet. Hashtag dificuldade. Olha lá. Os tiozões não estão tanto, tô brincando. Mas o público do TikTok é muito, muito jovem. Tanto de quem consome, mas de quem cria, né? Os criadores de conteúdo lá também são majoritariamente uma faixa etária ali, sei lá. 15 a 25? Menos até, 12 a 25. 12? Sim. Caraca. Ixi, tem um tanto de menininha ganhando rios de dinheiro e produtinhos fazendo Get Ready With Me para ir para a escola. É chocante. E aí você tem uma comunicação muito mais fluida, que você não... Perdão, você não precisa tanto de produção. Então, tô no carro, parei, gravei aqui, vou postar assim mesmo, sem muita edição. No máximo, os cortes secos ali. E vídeos de experiência. Então, fui num restaurante, como é que foi? Dicas, mas sempre do ponto de vista da pessoa. Nada muito institucional, sabe? Então, essa comunicação, ela tem que ser também observada para você não comunicar a mesma coisa de forma igual nos 3 canais, que não vai funcionar. E a maneirazinha... As dicas, vamos lá. Até porque, vamos lá, a gente falou de identificação, de aspiração,
Mas também, assim, dependendo, você precisa dar algum tipo de dica, né? Senão, eventualmente, o teu engajamento talvez não seja. Se for só... O prazo é curto. Demais. Inclusive, isso já é antigo. O marketing de conteúdo, ele já existe há muito tempo. É validado, funciona. Que é você entregar o valor em forma de conteúdo, de informação válida, digamos assim. Servir. Sim. E isso só se reformulou no formato. Então, eu posso fazer isso num vídeo mais descontraído, mas ainda assim eu estou passando uma informação relevante. Então, sim, passar um ensinamento, uma informação, uma dica, é sempre valioso. Pode ser do óculos que você está usando, ao percurso de corrida que eu vou fazer, a marca de tênis, ou como me comunicar melhor, eu vou estar passando a informação de alguma forma. Perfeito. Legal. E aí, em relação a dicas práticas, cara, iluminação acho que é um ponto, assim, muito crítico. Thiago me mata. Muito crítico. Pensa você assistindo um vídeo que você vai lá e você até aumenta o brilho do seu celular, assim, é o que você acha que é o seu celular. Mas não, é o vídeo da pessoa. Pra mim, acho que esse é o que mais dá agonia, assim. Vídeo. A luz. A luz do vídeo. Então, uma boa iluminação, sempre prefiro a luz natural. Então, o dia, o sol, né, ele tá aí lindão pra ajudar a gente nisso. Funciona muito, se não uma luz artificial que não seja muito amarela, que você fique, sabe, com a saturação muito alta, assim, uma luz mais branquinha, funciona melhor para vídeos. Câmera traseira, então, vou até pegar pra galera não confundir. Capinha da Shen, tá, gente? Eu fiquei impressionado. A Bá, ela faz selfie invertida. Por causa da qualidade da câmera? E por causa do modelinho mesmo, ficou bonitinho. Muita gente usa. É mesmo? Então essa é a câmera frontal, a gente vai usar ela para fazer quase todos os vídeos, porque a qualidade é melhor. Tem celular, por exemplo, o meu nem é o iPhone Ultra Blaster da última geração. Tem celular que essa câmera frontal já é muito boa. Se você quiser, você pode usar também, mas a traseira tende a ser melhor. Então, traseira, luz, é o combo. Mas eu não tô me enxergando, como é que eu sei que eu tô enquadrado? Teste. Faz olha, eu lembro que você fez isso na viagem. E aí eu vou até dar a dica, eu não usei ainda, mas eu já vi que tem, Shopee. Lançaram um espelhinho que você prega aqui atrás, juro, pra você estar gravando e se vendo. Jesus. Juro. Chocante. Então, luz, ângulo e barulho, né? Se você for fazer algo que você tem que usar fone? Depende. Se o ambiente estiver muito barulhento, o fone ele capta e centraliza melhor o som. Mas se estiver na sua casa, às vezes num ambiente mais silencioso, não precisa. Mas ainda assim se atente. Por exemplo, em casa tem muito ruído de carro. Então, quando eu vou gravar, eu fecho as janelas, eu faço o mínimo ali para eu reduzir esse barulho. Então, um vídeo que tem alguém martelando, uma obra no fundo, gente, é chato de ver, né? Então, tomar luz, barulhos e câmera traseira. Cara, essa da câmera traseira, eu confesso que todos os vídeos que eu gravo são... Com a frontal. É o comum, porque você tá se vendo ali, né? Fica mais fácil. Eu tenho dificuldade de enquadrar... O Thiago reclama que eu tenho dificuldade de enquadrar normal, mas se for só o enquadramento, você consegue fazer esse teste. É que a gente é um pouco narcisista e gosta de ficar se vendo o tempo todo. Ver se o cabelo tá certo. Pra mim eu tô entendeu? Cagando, né? Mas o maior motivo é esse. Então, tem gente que eu recomendo, inclusive, por causa do desafio de autoimagem, etc. Tem gente que eu recomendo não ver. Sim. Coloca, tira a foto, vê o negócio, vê, pega o vídeo. Sim. Senão a pessoa vai fazer a crítica, o julgamento Exatamente. absurdamente. Dicas dadas. Tá vendo? Não é uma receita de bolo. E me segue pra mais dicas, né? Calma que vai chegando essa parte do merchan. Vamos lá. Hoje a tua vida se divide em atividade profissional no Corrida Perfeita. Uhum. Você faz também tua atividade profissional no teu Instagram, né? De eventualmente merchans. Na minha época era merchan. Publis. Hoje é publis. As publis, e eu já usufruí dessas publis aí. Uhum. Já comi. Esqueci de trazer sua sacola. Que sacola? Dos seus recebidos. Dos meus recebidos? Que eu ganho, às vezes, gente, um tanto de vitamina, um tanto de trem que eu não tomo. Aí essa pessoa que toma, né, um trem vegano, aí é doação. E eu não sou vegano, tá? Antes que receba... Mas eu como quase nada de carne, quase nada de produtos animais. Hoje você se divide nisso, já usufruí, já comi em restaurante de merchan da Bá, de publi da Bá. E você também tem a tua vida pessoal, digamos assim. Que hoje a sua vida pessoal, de certa maneira, até pelo que você acredita, ela se conecta muito
com teu trabalho, que tem relação com a atividade física, né, com esporte, e com a tua vida pessoal, que também tem o esporte. E hoje eu sei que você tem um público gigantesco de mulheres aí que querem correr, que já correm. Sim. Fala mais disso, porque isso também tem uma capacidade de comunicação absurda, que é você atinge mulheres. E aí, quando eu descobri, que você me contou na viagem, que tem mulheres que te seguem para descobrir lugares seguros, ou para formar um grupo, uma equipe de pessoas, de mulheres, para poder correr em local que é o horário que ela consegue correr. Por exemplo, ela só consegue correr à noite. E aí ela vai correr à noite e ela não se sente segura. Aí ela junta mais 2, 3, 4, 5 mulheres que estão no teu grupo para poder correr juntas. Sim. Cara, isso pra mim é de uma potência de comunicação absurda, isso que você conseguiu gerar. Sim. Começou dessas Olhinho brilhou, hein? mensagens... Olhinho brilhou, olhinho brilhou. Bate. Eu sou feminista declarada, então assim, sempre que eu posso defender a causa, que eu posso ajudar, eu defendo e ajudo. E aí começou dessas mensagens, principalmente de mulheres. Nossa, comecei a correr por sua causa, quero nadar por sua causa. Dá dica de creme de cabelo. Como é que você faz pra nadar? Você usa o cloro, você nada no cloro e depois como é que você faz com o cabelo e tal? Você nada. Como é que você faz pra nadar quando você tá menstruada? Várias perguntas que, novamente, pra mim, eram muito normais, porque eu tô imersa nesse universo do esporte há muitos anos, mas que pra talvez quem tá começando, uma mulher, perdão, que tá começando um esporte agora, não é tão E ela pergunta comum. pra quem? Exato, novamente, não tem a família, não tem esse histórico. E aí eu falei, cara... Aí uma vez pra uma que eu conversava, que eu respondo todas, assim, no direct. Pra uma que eu conversava com mais frequência, eu perguntei, eu falei, se eu fizer um grupo só com mulher, você entraria? Não, eu entraria. Aí sondei com uma outra, falei, tá. Aí eu amadureci essa ideia, porque eu não sei vocês, mas eu detesto o grupo de WhatsApp. Assim, você sabe, eu amo WhatsApp. Eu tenho dos meus amigos, da minha família, eu sei que é extremamente necessário e útil, mas o tanto que eu sou proativa no Instagram, eu sou muito preguiçosa no WhatsApp. Muito. Eu deixo as mensagens lá, eu esqueço meus amigos, é uma vergonha. E aí eu amadureci essa ideia para ver primeiro se eu estaria disposta a criar isso, a gerar essa conexão. Como que eu faria, né? Então, assim, regras, não vai ter regra. Quem entra, eu sou só administradora, podem adicionar outras pessoas. E se eu ia ter tempo para alimentar esse grupo, afinal elas estavam ali muito por minha causa, né? E aí eu criei esse grupo tem um mês e meio, assim, é bem recente. E a gente tem 130, quase 140 mulheres lá. A maioria de Brasília, mas tem de Uberlândia, tem de Jaú, tem uma que mora na Austrália, tem de vários lugares. E no grupo, basicamente, elas combinam de se encontrar para correr. Incentivam. Então, eu fiz uma prova, elas postam lá que fez a prova, em quanto tempo fez, se quer fazer a prova, quem já fez. Tênis macio, short que tem bolso para levar não sei o quê, calcinha que não machuca. Então, surgiu dessa necessidade de trocar figurinhas sobre assuntos femininos relacionados a esporte. Né? É bem raro a gente falar de outros assuntos, todos têm o esporte ali no meio de alguma forma. Por um lado, é triste que a gente ainda tem que fazer isso, não de forma privada, mas que a gente tenha que se incentivar a isso, que isso não seja tão público. Mas eu fico feliz de poder ajudar. Esses dias eu postei que eu menstruei no meu primeiro... E aí eu falo muito abertamente disso também, tem mulheres que têm um pouco de dedo sobre isso. E no meu primeiro dia de menstruação do meu ciclo, eu fico insuportável. Eu tenho cólica, eu tenho dor, eu fico xoxa, capenga, manca, anêmica, e eu não quero fazer nada. E aí aquele dia eu resolvi não treinar. E eu postei que eu não tinha ido treinar porque eu tava nesse estado. E aí eu recebi uma mensagem, nossa, de uma mulher, bem mais velha, inclusive. Eu acho legal essa troca com mulheres mais velhas, porque na geração delas isso não existiu tão fácil. Que legal ela ver uma pessoa que pratica esporte, uma blogueira desse jeito, postando que não foi treinar um dia porque estava menstruada. Porque muitas que elas seguiam era tipo, treine a todo custo. Determinação, vá a qualquer preço. E eu não acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que se respeitar, sabe? Então, não é real. Não é real, né? A gente não tá 100% todos os dias. E se for real, tem um custo altíssimo. E que eu não sei se tá todo mundo disposto a pagar. E se você é um atleta de performance, de alto rendimento, se você vive disso, cara, é sua profissão, é o ônus da sua profissão. Você tem que treinar em dia que você não tá bem. Como a gente trabalha em dia que a gente não tá bem. É o seu emprego. Mas quando você faz isso por lazer, por saúde, é seu corpo falando, eu não tô bem, por que você vai, sabe? Falei, hein? Esse tema aí é sensível. Você, mulher, então, que tá
Você, pessoa que faz esporte, faz atividade Perfeito. física, quer acompanhar a Bárbara, vai aonde? @_Bá Fernandes em todas as redes sociais. Então começa com underline, Bá Fernandes. Bá- BA Fernandes. BA Fernandes. Sim. Todas as redes, é isso? Todas as redes. TikTok e Instagram, eu me limito a isso. Se limita Não a sou isso. adepta ao X, que é o antigo Twitter. Eu também não Então, uso. tô nessas duas. E, eventualmente, a pessoa te manda um direct e ela vê se entra no grupo e Exato. etc. Segue pra corrida e tudo mais, e dicas e por aí vai. Sim, majoritariamente corredoras, mas a gente também tem nadadoras, polidense, pilates, enfim, esportes. Esportes e vida pessoal relacionado com tudo. E, pelo que eu vi dos conteúdos dela diariamente, não é só mulher, não. Atinge pessoas que Sim. praticam esporte. Hoje é bem 50-50 em termos de gênero, assim, meu público. Não. Sim. Eu chutaria que não, até porque o meu público Pois é. o meu público é 75. Eu queria, não sei, nem pega bem eu falar isso em público, mas eu queria que fosse, tipo, 90% mulheres. Mas um dia a gente chega lá, mulheres, me ajudem. O meu é 75% falando. Olha aí. mulheres. Curioso, né? Sim. Mas o assunto de comunicação acaba que Mais sensível, né? as pessoas, em tese, o homem ainda tem muita resistência a acessar Sim. esse assunto. Não sei se eu já falei isso em público, mas acho que eu falei isso pra você, que tem amigos meus que já fizeram mentoria comigo que não querem que eu conte pra outros amigos. É um Olha aí, assunto, gente. as pessoas ainda não... Os Sim. homens ainda não aceitaram esse assunto como possível. Já trouxe sobre masculinidade frágil aqui? Tá aí. Quem falaria sobre? A gente acha. A gente acha? A gente acha. O episódio que vem vai ser um tema denso, que vai ser sobre autoimagem e todos os aspectos que remetem a isso. Sim. Thaís e Bianca estarão aqui. Só espelhar para o masculino ia ser interessante também. Já deixando a pauta aqui. Gostei. Aqui, e é isso. Se você tem indicação de gente, de pessoa para sentar aqui e trocar ideia comigo e a gente fazer essa relação com a comunicação, aqui estamos e aqui estaremos por muito tempo. Para quem achou que ia ser fogo de palha, já estamos no 37º Olha aí. episódio e famoso, que eu sei que já é do TikTok, contando. Contando. Enoque, Gente, eu acho que ele só mente que ele não tem TikTok, que ele não acessa a rede social. Mas eu acho que ele deve ter um perfil fake que eu ele uso. fica lá, eu acho. Mas tem muito, você viu, tem muita informação que eu não tenho nem ideia do que você Nossa. tá falando. Gente, por fora, isso é difícil. Bah, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Foi leve, foi tranquilo e eu tenho certeza que atingiu muitas pessoas. Show, super obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que ouviu e viu a gente também. E tô super à disposição para trocar ideia também em rede social, quem quiser. Obrigada. Maravilha. Enoque faz tudo isso acontecer, meu irmão. Muito obrigado. E Açaí Casca, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras. Vai lá, Comunique 37 e ganhe seu desconto. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a tua comunicação nas redes sociais?